Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre o verbo fazer em inglês. Basicamente, existem duas formas para a gente falar o verbo fazer em inglês, que são os verbos to do e to make. Mas quando que a gente utiliza um, quando que a gente utiliza outro? O verbo to make a gente vai utilizar quando a gente está falando do fazer no sentido de criar alguma coisa. Bom, em inglês existe o verbo to create, que é literalmente criar. Mas quando a gente fala o verbo fazer, no sentido de criar alguma coisa, a gente vai usar o verbo to make. Por exemplo, eu faço um bolo. I make a cake. Porque eu criei aquele bolo. Juntei todos os ingredientes ali e fiz aquele bolo. Então, eu vou usar o verbo to make. Mas cuidado, porque algumas pessoas elas relacionam o verbo to make com criar alguma coisa feito com as suas próprias mãos ou alguma coisa concreta. Mas não é só isso. Por exemplo, se eu falo eu faço um plano, I make a plan. Apesar de não ser uma coisa concreta, é uma coisa abstrata, pode estar somente na minha cabeça? Não queria essa cabeça. No mundo das ideias. Não está no mundo material, está no mundo das ideias, como diria Platão. A gente, da mesma forma, vai utilizar o verbo to make. Pois é, mas não encaixaria aí to create. Sim, mas ninguém fala criar um bolo. A gente fala fazer um bolo. Tudo depende do contexto. Por mais que a ideia seja a mesma, isso daí depende da cultura, depende da forma que a pessoa fala. Eu poderia falar que o fazer e o criar é a mesma coisa, mas daí eu não vou falar criar... Vou criar um arroz ali pra nós, pra gente almoçar. Não, fazer um arroz. Fazer um som, fiz uma música. Tipo, fazer música, no sentido de criar música, to make music, tá certo? Mas fazer uma música específica, né? Daí eles usam geralmente, dentro do contexto, escrever uma música. To write a song. Okay. Very good. E o verbo to do, a gente vai utilizar quando a gente faz alguma coisa no sentido de realizar uma tarefa, fazer uma atividade. Por exemplo, eu faço a minha lição de casa. I do my homework. Tem um exemplo que eu gosto muito de falar para os alunos, que é assim, ó. O professor faz a lição de casa e os alunos fazem a lição de casa. Só que o primeiro fazer, quando o professor faz a lição de casa, ele cria. Mas quando os alunos fazem a lição de casa, eles apenas executam aquela tarefa. Então, the teacher makes the homework and the students do the homework. Com essas duas ideias em mente, com essas duas regras sobre os verbos to do e to make, vocês já podem ficar bem tranquilos, vocês já vão conseguir resolver 90% das situações. Mas, claro, existem algumas exceções que são importantes a gente comentar. A primeira delas que eu quero falar sobre o verbo to make é quando a gente faz alguém se sentir de alguma forma ou quando a gente faz alguém fazer alguma coisa. Nesse sentido, a gente sempre vai usar o make. Por exemplo, essa música me faz feliz. This song makes me happy. Como, por exemplo, eu faço eles rirem. I make them laugh. Nesse caso, eu estou fazendo eles fazerem alguma coisa. E agora, uma outra situação muito comum quando a gente utiliza o verbo to do é quando a gente não fala o que a gente está fazendo. Porque, como vocês perceberam até agora, o objeto é o que a gente está fazendo que vai determinar se a gente vai utilizar o to do ou to make. Por exemplo, eu faço um bolo. Então, nesse caso, é o criar, então é o make. Como eu falei antes. Mas se eu falo uma frase, eu faço muitas coisas de manhã. Nesse caso, eu não estou especificando o que eu faço. Então, qual verbo que a gente vai utilizar? Nesse caso, sempre vai ser o verbo to do. Eu faço muitas coisas de manhã. I do many things in the morning. Ou uma pergunta, o que você está fazendo? Eu não sei o que você está fazendo. Então, qual é o verbo que eu vou usar, né? Nesse caso, sempre o do. What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? What are you doing? What are you doing there? What are you doing there? What are you doing there? Mas tenha muito cuidado. O do, ele significa outras coisas dependendo do contexto. Por exemplo, ele pode ser o verbo auxiliar para pergunta, né? Se eu perguntar, você gosta?
Tá? Do you like? Esse do não tem nada a ver com o verbo to do, que é o verbo fazer. Por isso que é muito importante quando a gente for analisar alguma palavra, ela tem que estar dentro de um contexto. Mas se você ainda ficar com alguma dúvida sobre o do, como utilizar, qual o contexto, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas. Agora, tem duas situações que eu quero comentar com vocês, que às vezes os alunos eles confundem. O primeiro exemplo, quando a gente fala em português, fazer academia. Uma coisa que vocês têm que lembrar é que em inglês, normalmente, eles são um pouco mais literais que nós. Eles são um pouco mais certinhos, né? Se a gente analisar bem essa frase, fazer academia, não faz muito sentido, né? Não é literal, porque a gente não está fazendo uma academia, certo? A gente vai lá para fazer exercícios. E se estivesse fazendo, ia ser to build. Boa. Até porque se a gente fizesse uma academia, seria construir uma academia, seria to build, né, que é o verbo construir. Mas nesse caso a gente está fazendo exercícios. Então, em inglês, normalmente a gente vai falar I do exercises, eu faço exercícios, ou I go to the gym, eu vou para a academia. Essas são as duas formas de a gente falar o nosso fazer academia. Outra situação muito importante é quando a gente fala que faz tempo que eu fiz alguma coisa ou que eu não faço alguma coisa. Quando a gente usa esse faz do fazer algum tempo, em inglês é totalmente diferente. Eles têm uma gramática específica para isso. Eles utilizam o present perfect mais o verbo to be, então ficaria it's been. Por exemplo, faz muito tempo. It's been a long time. It's been a long time since I rock and roll. E além desses exemplos que eu falei, claro, existem outras situações mais específicas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!